Coisas que as pessoas fazem quando estão atraídas por você. Fala, mestre, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um Burigato Responde. E nesta aula eu vou responder uma pergunta que eu recebi, que é muito ampla. E nesta aula, nesse Burigato Responde, eu quero trazer duas coisas fundamentais. Primeiro, vou falar de coisas que as pessoas fazem quando estão atraídas por você. E vou falar de algo fundamental que sem isso você não vai perceber quando alguém está atraído por você. Não importa quantos sinais você decore, tá certo? Inclusive você vai ver que tem tudo a ver com a pergunta, que já do ponto de largada já começa meio dificultosa e pode ser que seja assim que você pensa, né? E se você não fizer essa correção que eu vou falar aqui agora, não adianta. Você pode ter uma lista enorme de coisas que as pessoas fazem, que eu vou falar inclusive algumas, tá? Mas não vai adiantar. Então quer saber o que é? Fica aí, mas antes, deixa o seu Fala Mestre aqui nos comentários, é claro, se inscreva no canal e curta esse vídeo para o YouTube entender que você gosta dos meus vídeos e sempre te notificar quando tiver conteúdo novo por aqui, beleza? E você não perder nada, lógico, né? Bom, vamos lá. Primeiro, qual foi a pergunta que eu recebi? É a seguinte, ó. Na academia, uma menina vive olhando para mim. Será que ela tá interessada? Vamos lá, Recebi lá na caixinha dos meus stories, Então, se você quiser me mandar perguntas, vai lá no meu Instagram, me segue gratuitamente, você pode mandar um monte de pergunta lá e quem sabe eu pego uma delas e trago aqui pra vocês, certo? E aí o que acontece é o seguinte, vamos lá. Como eu respondi pra essa pessoa, a pessoa já parte de um ponto, um ponto de largada, é lógico, pelo pouco que eu tô vendo, tá? Então, é o que eu posso analisar. Dificultoso. Pra dizer o mínimo, Primeiro que assim, eu não tenho nem como responder essa pergunta de forma clara, Como que eu posso falar que a menina tal não tá interessada só por ela olhar pra ela, Veja, não dá. Imagina, eu posso espirrar alguém olhar pra mim, Eu posso ser uma pessoa incômoda, eu posso cantar alto com meu fone de ouvido e alguém olhar pra mim. Lógico, eu tô jogando situações extremas, Mas qual que é o ponto que me chamou a atenção? E eu até trago aqui pra vocês e já vamos explorar, que é o que você precisa entender, senão você vai se ferrar, você vai se confundir e tal, Que é o seguinte, veja, muito provavelmente essa pessoa já está interessada. Veja, a pessoa que me perguntou está interessada nessa menina que olha pra ela, não é? O que pode ser que já esteja agora acontecendo com você. Aí você tá lá, meu Deus, será, que essa pessoa tá olhando pra mim porque ela tá interessada em mim? Veja, e o que acontece então é o seguinte, olha, geralmente é assim, tá? Você já tinha algum interesse, porque se você não tá interessado, se você não tá nem aí, se essa pessoa, sei lá, você não ficaria com ela, você se incomodaria com isso. É muito provável, então, que você esteja interessada nela, Então até você já pode analisar, bom, o que eu que estou atraído por essa pessoa faço, e aí você já vai ter mais ou menos alguns sinais, de que algumas pessoas podem fazer com você. Bom, mas não é isso que eu quero falar. Qual que é o problema aqui? O problema é o seguinte, a pessoa, e é o que eu acredito, que me perguntou, já está interessada. Aí ela vê um sinal, E esse sinal faz o mundo dela brilhar. Puta merda, ela tá olhando pra mim, Essa pessoa que eu tô interessado tá olhando pra mim, tá? E aí o que acontece é o seguinte, eu, numa ansiedade, numa vontade de viver aquilo, numa vontade de acreditar, inclusive, que aquela pessoa está gostando de mim, eu começo a fantasiar. Ou seja, eu pego com aquele único sinal, era o que eu precisava, e aí eu começo a montar toda uma história. E aí o que acontece? Eu paro de especificamente prestar atenção naquela pessoa de forma realista, tá? E eu começo a focar naquela pessoa de forma idealizada. Só que com base na minha imaginação e não no que está acontecendo. O que eu quero dizer é o seguinte, ao invés de eu olhar e pensar, bom, eu peguei essa pessoa olhando pra mim, tá? Aí, agora, eu vou tentar entender se tem alguns outros sinais que sustentam a possibilidade de interesse ou não. Ou talvez essa pessoa só olhou sem querer. Ou talvez ela olhou porque naquele dia eu tava vestido de uma forma estranha. Ou ela olhou pra mim porque, sei lá, eu tô com um fone que ela tá a fim de comprar e ela, ficou pensando se ela quer ou não quer. Se ela vai ou não vai perguntar pra mim onde eu comprei. Eu tô viajando aqui, tá? Ou seja, eu vou buscar alguns sinais, tá? Que suportam o interesse, a atração. O problema é que, veja, se eu já estou interessado, o que é muito provável, que como eu disse, se você não tá, geralmente você ignora. Você até fala, puta que saco, essa pessoa não para de olhar pra mim e tal. Você não quer muito saber se ela tá ou não tá interessada. Você mais quer se desvencilhar daquilo, não é? Talvez, lógico, você tá muito inseguro, muito carente, aí você queira, mas geralmente não é o caso. O ponto é esse, Eu já estou interessado. Então, o que acontece é o seguinte, primeira coisa, você tem que tomar muito cuidado em começar já a flutuar para o seu mundo de fantasia, o seu mundo de idealização, porque veja,
Primeiro, se a pessoa se interessou por você e você, quando começou a idealizar, já começa a ficar tímido, inseguro, começa a agir de forma ansiosa e tudo mais, pode ser que isso afaste a pessoa. Né? Então veja, ela estava interessada quando você estava desinteressado, vivendo sua vida e fazendo suas coisas. Agora você está tão preocupado com aquela pessoa, se ela está ou não está olhando para você de forma interessada, que você começa a agir de forma diferente. Pode ser que ela fale, meu Deus, achei que era outra coisa. Ou talvez, mais uma vez, ela esteja olhando e fala, nossa, pessoa interessante, quem sabe? E aí você vai, age de forma ansiosa, olha demais, né? Faz alguma coisa meio destrambelhada, e aí a pessoa pode perder o interesse aí, tá? Então toma muito cuidado para não fazer essa mudança de forma tosca, né? Tanto até que para essa pessoa eu falei e falo para vocês, eu acho que ainda tem vagas, tá? Aproveite a promoção que eu liberei neste vídeo aqui, vou deixar aqui, né? Que é o combo do meu. Se você assinar o meu melhor treinamento, que é a arte da sedução, sobre esse tema, não é? Você vai ganhar o domínio e a arte do relacionamento amoroso. Até o momento que eu estou gravando esse vídeo ainda tem vagas. Não vou nem pôr o link aqui, vou deixar o link no vídeo que eu falei, tá certo? Por quê? Porque lá, cara, você vai ganhar, você vai simplesmente ganhar maturidade para olhar justamente com isso. Né? Você vai começar a perceber esses movimentos antes que você estrague tudo, tá certo? Você vai perceber quando você fica ansioso, você vai perceber quando você começa a idealizar demais. E veja, qual é o outro problema? Você pode até se acalmar, tá? Você pode até falar, bom, não vou ficar olhando muito. Mas o problema é, se você começa a ficar ansioso, se aquela pessoa, você pensando aqui, meu Deus, será que ela está interessada ou não está interessada em mim? Você começa a preencher tanto o seu espaço mental com ela, que quando esta pessoa se aproxima de você, você começa a ficar nervoso. Por quê? Porque você começou a quase que elevar essa pessoa a um mito, não é? Como se ela fosse de fato uma pessoa quase que famosa se aproximando de você. Você entende? E tenho certeza que muitos de vocês já passaram por isso, não é? Então, qual é o problema real aqui? Não importa quantas listas você saiba. O problema é, se você se desconectar totalmente da realidade, pode ser que, inclusive, isso que ela, sei lá, que ela olhou, né, esse sinal que você identificou, já se transforme em algo que, sei lá, ela parou de olhar para você, e aí você, né, criou, idealizou tanto que daqui a pouco você cai numa lamúria, né, você cai ali, sei lá, numa frustração que não tem pé nem cabeça, porque você nem teve nada. É uma idealização profunda que você fez. Sacou? Então, veja, por isso que é tão importante aqui o que eu pretendo fazer, né? Com este quadro, o Burigato Responde. O que eu mais pretendo fazer aqui não é só dar ferramentas práticas, que, por mais que sejam, tá? Isso tudo é ferramenta prática, querendo ou não, tá? Mas assim, é reposicionar o seu olhar, porque senão não adianta nada. Veja, quantas vezes talvez você caiu em um vídeo com uma lista de, 10 sinais que a pessoa faz isso, 15 sinais, 12 e tal, e o que acontece é, você até olha, mas você não sabe o que fazer com aquilo. Não é? Ou você, por exemplo, até presta atenção, mas continua confusa. Né? Por isso, mais uma vez, repito, é muito importante que você entenda aquela área com muito mais base e com muito mais fundamento. E para ajudar vocês, eu criei esse combo aí. E de verdade, eu nunca, como eu expliquei lá, nunca fiz, talvez quando acabar as vagas não volte mais a fazer. Então quem aproveitou, aproveitou, tá bom? Agora vamos lá, coisas que as pessoas fazem, né? Veja, como eu falei aqui, o olhar, ele pode sim ser um fator de interesse, mas como também não. Ele pode ser um fator de interesse de diversas formas, como também não, né? Veja, claro, eu pego aqui alguns exemplos, né? Que são extremos, né? Sei lá, como eu digo, mas pode ser verdade, tá? Pode ser que você se vestiu de forma estranha, pode ser que você tenha uma risada estranha, pode ser que você tenha falado alto demais, pode ser que você tenha cantado durante, né? Pode ser que você tenha feito alguma coisa nada a ver e aquela pessoa meio que olha pra você, né? Agora, veja, e também pode ser, mais uma vez, ela tenha visto uma roupa sua, ela tenha visto uma coisa que você está usando, tá bom? Ou ela tenha visto alguma coisa que ela se identificou e, sei lá, por algum motivo ela ficou te olhando e não percebeu que estava. Então você tem que ficar atento, por isso que eu te falei, se você se desconecta da realidade, você só pega um olhar e pior, você começa a fantasiar sobre esse olhar. E daqui a pouco você está vendo este olhar de forma diferente do que de fato está acontecendo. Sei lá, você bate o olho, você só vê que ela está olhando e você vira. E aí daqui a pouco você começa a criar na sua imaginação uma imagem, não é a real, não é do olhar real que a pessoa teve, é do olhar que você acha que ela teve. Então você tem que manter a calma, você tem que ficar tranquilo, você tem que continuar fazendo o que você está fazendo, o máximo que você conseguir, beleza? E claro, prestar atenção naquela pessoa, tá? Então vamos lá, coisas que as pessoas fazem quando estão atraídas por você. Elas olham para você, mas veja, elas olham de uma forma um pouco mais diferente e dá pra, veja, como eu até falei para a pessoa lá, não é? Dá para você perceber quando é um olhar de interesse. Não é? Dá pra você notar, sei lá, talvez até quando ela pegou você olhando, ela desviou. Se bem que mesmo assim pode ser outra coisa. Mas veja, se você pega uma vez, pega duas, pega três, alguma coisa tem aí, tá certo? E veja, mais uma vez, se isso acontece com muita frequência, tá, ó, a pessoa olhou uma vez, né?
Pode ser que ela não queira mais te olhar, porque talvez ela ficou tímida, pode ser, mas ela vai olhar. Porque geralmente quando a gente se interessa por alguém, o nosso olhar vai quase que automaticamente em direção à pessoa. Então fique atento, fique atenta, né? Preste atenção de rabo de olho, tá certo? Vire do nada na direção daquela pessoa para buscar alguma coisa, que nem na academia, para buscar algum aparelho, para ir fazer algum aparelho. Cumprimente a pessoa para você ver como ela reage, sacou? Então veja, olha só, mais uma vez, pode ser que a pessoa esteja caindo no que eu acabei de descrever aqui. Aí ela vai ficar nervosa, ela vai ficar insegura, ela vai, né? Ela vai responder de forma afobada, com a respiração um pouco ofegante, porque ela se assustou com o seu contato. Então olha só como agora você vai quase que, né? Você vai montando de fato uma imagem muito mais realista, né? Galgada na realidade, né? Conectada com a realidade, e com isso você vai podendo tomar uma decisão mais certeira, talvez ir falar com a pessoa ou coisas assim. Agora, a pessoa pode ser desinibida, ela pode vir falar com você. Talvez mais uma outra coisa, uma pessoa que está atraída, ela sente. É interessante porque, veja, e mais uma vez, se você não estiver idealizando, você vai prestar atenção e vai sacar. Se você estiver idealizando, você vai se desconectar e não vai perceber, tá? Uma pessoa que geralmente está atraída por nós, né, que está interessada na gente, a gente sente uma energia diferente quando o olhar dela bate na gente. Mas mais uma vez, você só percebe quando você está calmo e não ansioso. Porque quando você está ansioso demais, você só percebe a sua ansiedade, a sua afobação, tá? Agora, quando você está calmo e você presta atenção, você olha para a pessoa, você sente uma energia diferente, né? Eu não estou falando nada místico aqui não, tá? Eu estou falando de uma coisa real mesmo, você percebe aquilo. Tá? Então é outra coisa que você precisa estar atento. Outra coisa, a pessoa vir falar com você de fato, e dependendo do teor que ela vir falar com você, sei lá, ela veio falar com você por nada, né? Ela veio falar, sei lá, fazer uma pergunta aleatória, né? Ah, faz tempo que você está aqui? Bom, talvez isso seja meio óbvio, né? Mas para muitas pessoas não é, então é muito bom colocar aqui, tá bom? E aí você vai percebendo tudo isso. Talvez essa pessoa perguntou de você para alguém, né? E você pode, veja, esse é o ponto. Muita gente, mais uma vez, se você começa a idealizar, pode ser que você se desconecte da realidade, fique ansioso lá e não faça nada. Mas, veja, talvez seja legal você se aproximar da pessoa para sentir um pouco do contato dela. Então, veja, se você começar a perceber, fora o olhar, e primeiro, entender a qualidade daquele olhar, e você conseguir entender que aquele olhar, ele tem um pouco mais de interesse. Com isso, você começar a juntar, né, as peças do quebra-cabeça. Bom, ela olha para mim, faz tempo já, né? Ou seja, ela olha todas as vezes que a gente está aqui, né? Ela olha mesmo quando eu, sei lá, não tô com a mesma roupa, né? Ou seja, a variável é você. Não é a mesma roupa, não é o mesmo acessório, não é a mesma coisa, né? Não é o mesmo treino. Aí você vai lá e faz. Veja, aí você se aproxima, talvez você vá lá né, faça esteira perto dessa pessoa, talvez você vá lá, faça um exercício perto dessa pessoa, talvez você, sei lá, até finja que você precisa daquilo e simplesmente peça para revezar, né? Faz alguma coisa um pouco mais imediata, alguma coisa mais concreta, que você sinta mais tranquilidade, ao invés de simplesmente abordar, caso você seja tímida e tudo mais. E aí você vai, com toda essa interação, você vai montando isso daí. Mas, hoje é muito importante, como eu disse aqui, né, que você tenha maturidade, qualidade, como até recebi outra pergunta, né? Como que eu tenho maturidade para enxergar, primeiro para dissecar problemas e depois para, como que era? Era maturidade para eu entender o que as coisas significam, alguma coisa nesse sentido. E bom, aí você tem que ter repertório, não é? E eu tenho uma tonelada de aulas aprofundadas sobre esse tema que estão disponíveis nesse combo que eu disponibilizei no vídeo que está aqui. Então, se você quiser me ajuda aprofundado, aproveite, porque pode ser que quando acabar as vagas dessa oportunidade, você não tenha mais essa oportunidade deste jeito. Você vai ter de outras formas, talvez, ali, tendo que adquirir os 2 treinamentos, assinar os 2 treinamentos, mas nessa daqui você assina um e ganha o outro, tá bom? Um combo que eu nunca fiz e, por enquanto, ainda tem vagas. Então, eu espero que com este vídeo aqui, com esta resposta aqui, você agora consiga olhar com mais realidade para a coisa, beleza? Menos idealização e, com isso, consiga entender se a menina que te olhou aí, que vive olhando para você na academia, né, tá interessada por você ou não, beleza? E aí, fez sentido para você? Me deixa saber aqui nos comentários. Corre lá para você ver se ainda tem vaga, se tiver o link para você mandar para nossa equipe, ainda tem, se não tiver, não tem, beleza? E como eu sempre digo, mais conhecimento, mais amadurecimento. Grande abraço e até a próxima aula.